Bom dia pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso curso Estrutura e Dinâmica Social. Hoje, o Manifesto do Partido Comunista, uma das obras clássicas de Karl Marx e Friedrich Engels, os dois grandes autores do marxismo, né? Obviamente que Engels não se compara aí na construção do marxismo, mas ainda assim Engels é importantíssimo, não podemos esquecer dele. Deixa eu só tirar essa barra aqui de gravação e, a gente vai aprendendo aos poucos, é a primeira experiência e acredito que as aulas estejam ficando melhores com menos tempo de vídeo, né? Estou buscando fazer menos de 30 minutos cada aula, porque as primeiras aulas estavam com mais de 40 minutos. Acredito que dividindo as aulas, porque são duas aulas agora para a gente fechar o marxismo, obviamente, o início, né? As premissas aí, as ideias fundamentais do marxismo, porque o marxismo merece tanto Weber quanto Marx, quanto... Olha lá. Gravar aula em casa é isso, pessoal. As crianças estão brincando e entram e atrapalham um pouco a nossa concentração. Mas tudo bem. Essa fase introdutória é isso aí. Seguindo, né, pessoal? Inclusive, houve uma reunião entre professores, estavam discutindo essas questões, né, relacionadas aí a os benefícios não, pontos positivos e pontos negativos do S, né? Um dos pontos negativos é esse, a gente está gravando em casa, não tem uma estrutura, porque eu gostaria de oferecer uma estrutura de áudio e vídeo melhor para vocês. Mas devido às circunstâncias, à excepcionalidade deste período, acredito que seja válido, né? Sabendo que, e tendo todas as críticas, as dificuldades que todos encontram aí, ter uma rede de internet boa, de ter condições, e achei muito interessante as iniciativas de empréstimo de notebooks entre alunos, professores e tudo mais, né? Isso é muito interessante. Então, é possível que continuemos no próximo quadrimestre. Vamos lá, sem mais delongas, seguindo. Então eu vou ampliar a tela. Apresentação de slides. Deixa eu tirar aqui a barra de gravação, só conferir se está gravando. Vamos lá. Marxismo, Manifesto do Partido Comunista. Depois que vimos os conceitos fundamentais, né, no Manifesto do Partido Comunista, a obra de 1848, então o Capital é lançado quase 20 anos depois, 1867. Então, Marx coloca as bases aqui para a teoria socialista, a teoria comunista, né? As bases estão aqui. Depois ele vai refinar sua teoria, seus estudos. E não esquecendo, né? Essa aqui é a capa do original de 1848. 1888 foi revisto a um prefácio à edição de 1888, já que o contexto, e aí a gente fala um pouco mais acerca do contexto, é importante entender esse contexto da obra, né, de quando ela foi escrita, numa ebulição social na França, na Europa, né, mas principalmente na França, desse período que vai aí de 1848 a passando pela Comuna de Paris, 1871 e por aí vai. Então, ainda assim, né, nessa preocupação em entender a teoria marxista, o manifesto é muito relevante. Não esquecendo que Engels, contemporâneo de Marx, é um grande parceiro de Marx, inclusive dá continuidade à obra. Engels era filho de industriais, né? Marx dispensa apresentações. Os pais da família de Engels eram dono da indústria têxtil na
na Prússia. Os dois nasceram na Prússia, lembrando que só na década de 1870 a Alemanha vai se unificar. Então é um período de muitos acontecimentos, período em que há uma efervescência na Europa enorme, né? Segunda Revolução Industrial, Grande Depressão, primeira Grande Depressão do capitalismo, né? Que vai aí de 1873 até 1890, mais de 20 anos, né? E as primeiras crises já estão aqui, né? 1850, as primeiras crises do capitalismo já mundial. Olha que interessante isso. Então, o contexto está aqui. Eu já entrei no contexto, mas antes só um roteiro das aulas para vocês. Nós vamos dividir em duas. Hoje a gente vai até o ponto 5. Amanhã a gente fecha com os pontos 6, 7 e 8. Então, contexto, já começamos, pontos centrais, análise sobre o capitalismo, ditadura do proletariado, a gente já vem falando desde as aulas anteriores. E porque Marx vai construindo, né? Vai analisando, vai colocando, escrevendo, e já dá os primeiros sinais da explicação de como o próprio sistema capitalista, na visão marxista, ele leva a sua derrocada, leva à ditadura do proletariado. Então a gente precisa entender para amanhã fechar com o sistema capitalista, o comunismo, e aí compreender por que o sistema capitalista ele gera crises, ele se autodestrói na visão de Marx, criando seus próprios coveiros, que seriam o quê? Os trabalhadores das indústrias, né? Que a maioria dos trabalhadores estão nas indústrias e no campo neste período na Europa, né? Mas é uma transformação no último século antes da obra aí ser escrita importantíssima. Então vamos lá, né? No contexto econômico, desenvolvimento acelerado do capitalismo, capital monopolista, avanço do capital monopolista, grandes grupos, grandes empresas comprando empresas menores, né? No processo que vem lá, né, da transição, no fim da Idade Média, a primeira Revolução Industrial, né? Opa, agora tá passando aí na rua o carro da pamonha. Bom, tirando a brincadeira aqui, crises capitalistas, 1850 e 1870, como eu vinha falando para vocês. A edição inglesa já é escrita, o prefácio já é escrito pós essas crises, né? Já no contexto da Grande Depressão. E vamos relembrar, né? As relações de corporações livre mercado ganhando cada vez mais força. É um Estado cada vez menos relevante para que as engrenagens do capitalismo se movimentem. Então, o contexto econômico é esse. Não vou me alongar mais aqui. No contexto social e político, olha que importante, Primavera dos Povos, revoluções de 1848, enfraquecimento do absolutismo. Na França, Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, por meio de um golpe, de uma revolução, toma o poder, né? E depois só um minutinho, pessoal. No contexto social e político da Primavera dos Povos e enfraquecimento do absolutismo, só para lembrar, né? Desde a Revolução Francesa, 1789, um processo, 1789, 1799, e da era napoleônica, o absolutismo na Europa ocidental já havia sido enfraquecido. Entretanto, em 1815, Santa Aliança, a restauração, né, do poder dos reis, dos monarcas, mas já um abalo a esse poder absoluto. Então, ao enfraquecimento do absolutismo. Urbanização, cada vez mais as pessoas saem do campo, êxodo rural, falta de canais de expressão política para essas pessoas que chegam cada vez mais às cidades e encontram condições
piores do que no campo, muitas vezes, né? Começa a acontecer um processo que não existia na Europa de desemprego, né? Em alguns momentos faltaram trabalhadores, né? Nesse processo de transição do feudalismo ao capitalismo, passando pelo mercantilismo, e as condições de trabalho desumanas, né? 14, 16 horas por dia, trabalho infantil, miséria. Esse é o contexto que faz com que os trabalhadores se unam, e Marx está observando isso. Para quê? Né? Os trabalhadores se unam cada vez mais para lutar contra o que eles acreditam, né? que os oprime. Essa é a ideia. Vocês lembram do ludismo, né? Um período anterior aí, né? Logo que as grandes indústrias começam a nascer, indústria têxtil, entre outras, na Inglaterra, entre outros, tá? Mas os trabalhadores eram ingênuos. Eles acreditavam que eles deveriam destruir as máquinas. Marx traz a outra ideia. E no Manifesto Comunista está bem claro. Já que, na visão marxista, acerca do materialismo histórico, lembram? Né? A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Recomendo a leitura de toda a obra. O Manifesto Comunista é um livreto se comparado às outras obras marxistas, né? Curto, vale a pena ler para entender melhor, assim como, obviamente, todas as outras obras colocadas até aqui, de Durkheim, Weber, entre outros. Então a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Então, olha só os pontos centrais que estão colocados aqui. Opressores versus oprimidos. Quem são os opressores? A burguesia. A burguesia é a elite, né? Não é a classe média. Os grandes industriais, os grandes monopólios, grupos, né? O capital monopolista, a elite, já que na visão marxista o Estado trabalha para essa elite. A importância da consciência de classe, então, ganha relevância. A derrocada da burguesia, Marx está entendendo que o capitalismo leva a uma condição de que os trabalhadores vão se voltar contra ele. Isso a gente vê na segunda parte da aula, na aula de amanhã. E a revolução. Então, uma teoria para a ação. Quando eu disse para vocês, a teoria para a ação, mudança do status, tomada do poder pelo proletariado. Para quê? Para eliminar a condição de luta de classes. As classes deixarão de existir quando o comunismo, de fato, existir. Então a garantia de igualdade entre os homens está aí. Quando de fato classes não mais existirem. Porque desde o feudalismo, sociedades anteriores, períodos anteriores ao feudalismo, a luta de classes. A base, o materialismo, as relações de produção eram a base da sociedade. A sociedade burguesa moderna brotou das ruínas da sociedade feudal. Não aboliu os antagonismos de classe. Não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão. Então, sempre é essa relação. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções no modo de produção e de troca. Então, a própria burguesia é revolucionária para quê? Para construir o capitalismo. Fase pré-capitalista, fase mercantilista. Então, a burguesia é revolucionária para derrubar quem travava o desenvolvimento capitalista. Os reis, os monarcas, que insistiam ainda em práticas feudais. Na França, por exemplo, uma das causas da Revolução Francesa está aí também, entre as outras causas da Revolução Francesa. As amarras ao desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo com função revolucionária. Relações produtivas. Produtivos não. Relações produtivas em favor da burguesia. E não em prol aos interesses dos trabalhadores. Olha que interessante aqui. Capitalismo com função revolucionária. Mas, obviamente,
que as revoluções burguesas são em prol da burguesia, há uma elite econômica e política, e muitas vezes a elite econômica é a elite política, ou se não a elite política trabalha para essa elite econômica, aos interesses, né? O Estado atende os interesses da burguesia. Então, apenas a partir da liberação das forças produtivas da humanidade por meio do capitalismo é possível acontecer a transformação socialista. O que vem a ser a liberação das forças produtivas? Quando a burguesia não for mais dona dos meios de produção. Vamos lá, pessoal. Marx está escrevendo meados do século XIX. Então, a base do desenvolvimento das nações, campo, indústria. Produtos primários e cada vez mais produtos manufaturados, produzidos em larga escala, cada vez mais. Então, na visão marxista, ao ser tomado pelo proletariado, as forças produtivas, seria instaurada uma ditadura do proletariado. Não mais a burguesia controlaria os meios de produção. E já que a história das sociedades é a história da luta de classes, o que aconteceria? As classes deixariam de existir por definhamento. Seria um processo que não seria da noite para o dia, obviamente. Terceiro ponto aqui importante, análise sobre o capitalismo. Na visão marxista, há uma tensão permanente entre o capital e a burguesia. Isso já falamos bastante. O principal meio de produção do modo de produção capitalista, máquinas. As máquinas industriais, que, de forma ingênua, os trabalhadores se revoltavam contra as máquinas. Por quê? Porque não entendiam a sua condição de oprimidos. Consciência de classe é entender que o valor do trabalho, e quem produz valor, a mercadoria, lembram? É o trabalhador. Só ele tem essa capacidade. Essa consciência que Marx coloca, mas chegaremos lá. Quem domina a força de trabalho é a burguesia. Explora por meio da mais-valia, lembram? E todo o arcabouço que vem a partir daí, dessas relações sociais, são construídas. A alienação. O trabalhador não entende que ele é dominado e que se ele tomar os meios de produção, classes deixarão de existir. O opressor não mais o oprimirá. Quem trava o progresso da classe operária, que tem que se libertar, sair dessa ideia de que simplesmente sua força de trabalho é uma mercadoria e que só trabalha pelo salário. Para quê? Para poder comprar as coisas, consumir, ter status, o status, né? A condição fetiche que é dado à mercadoria a partir daí. Só quando controlar os recursos produtivos, a classe operária vai se libertar. E aí ele trava aqui, vamos lá. Então a burguesia é a classe dominante empresarial, os financistas, os industriais. A classe média, o pequeno burguês, ele é conservador na visão de Marx. E com o tempo, ele também vai sair dessa condição e entender que melhor é que todos detenham, dominem os meios de produção, que a propriedade não seja privada. Nossa, que a propriedade privada é uma questão fundamental no marxismo.
Não, seria abolida, seria de todos. Então a burguesia deve revolucionar permanentemente os meios de produção. A liberdade burguesa está na compra, na venda, no comércio. Ela é livre para fazer isso e ela entende muito bem, ela tem consciência, ela não é alienada. Ela entende muito bem isso. E ela entende também que permanentemente ela deve revolucionar os meios de produção. Crise do capital está no quê? Cada vez mais ela precisa de matérias-primas. Não encontra na Europa ou nos países que explorava, né, nas colônias, as potências europeias vão buscar onde? Na Ásia, na África, novas fontes de matéria-prima, de mercados consumidores, criar novos mercados consumidores. Mercados consumidores criados. Mercadoria, né? Valor de uso, valor de troca, mas é o ciclo, a produção e a circulação. Então tem que sempre revolucionar. Por quê? Porque precisa produzir cada vez mais. A burguesia só pode existir sob condições de revolucionar os instrumentos de produção e, por consequência, as relações de produção. E com isso, todas as relações sociais. Por quê? Máquinas fazem com que muitos trabalhadores percam o emprego. E isso cria um exército industrial de reserva. Começa a existir o desemprego, excedente de mão de obra. Pressiona os salários para baixo. Olha só, né? Visões aí cruéis. Cecil Rhodes, um industrial, político inglês do século XIX, usa como uma das justificativas para o imperialismo do século XIX a ideia de abrir novas frentes de mercados consumidores e enviar pessoas para colonizar a África do Sul, entre outras regiões, a Índia, né? Olha só, ele até diz dessa maneira, né? Resolvemos duas questões de uma vez só, a contestação social, o desemprego, entre outras questões, e resolvemos aí os problemas relacionados à falta de matéria-prima, abertura de mercado consumidor e por aí vai. Seguindo, né? Capitalismo e revolução. Então a lógica da revolução vai ficar mais clara para a gente amanhã. Está embutida na própria lógica das contradições do sistema capitalista. Eu não vou me adiantar muito aqui, mas qual a ideia, né, básica que ficará mais clara para a gente na segunda parte da aula? De que a burguesia produz sua própria destruição, porque ela cria cada vez mais pessoas que vão se voltar contra ela. Por quê? Porque se essas pessoas tiverem consciência, entenderem que são oprimidas, que sua força de trabalho é uma mercadoria como as outras, se entenderem que existe o fetiche da mercadoria e por aí vai, né, que eu já estou avançando também, né, pessoal? Saindo aí do manifesto do Partido Comunista, que é de 1848. Mas os trabalhadores, e nessa ebulição, eles estão entendendo que se eles derrubarem a elite política e econômica, eles podem o quê? Assumir. E aí o sistema capitalista vai deixar de existir. Classes, né, com o tempo vão definhar e deixarão de existir. Então a condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos dos particulares. Formação e crescimento do capital, a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-se na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição por sua união revolucionária. Olha aí, a burguesia criando seus próprios coveiros. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou e seu regime de produção e de apropriação de produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são inevitáveis. Essa é a visão marxista. Então, a luta de classes e a consciência de classe é fundamental para que isso aconteça. Então, as classes em si, a classe em si, né? Posição objetiva de classe, localização dentro da esfera produtiva da sociedade. O que ele faz,
Ele tem consciência que ele é o único que produz valor. Ele tem consciência... Opa, o negócio ficou fora aqui. Mas ele tem consciência, né, de que ele é explorado. Então, olha lá. Classe para si, posição subjetiva, percepção do indivíduo, seu lugar histórico. E a tomada de consciência, seu papel revolucionário. Tanto é que termina o Manifesto Comunista em trabalhadores do mundo, proletários do mundo, univos. Univos para quê? Para derrotar o sistema capitalista, que é um sistema que oprime. A não ser detentor de uma espécie de propriedade, o proletariado, quem cria a sociedade comunista sem classes, não existiria mais o proletariado. E assim, a ditadura do proletariado faria gradualmente a transição para o comunismo. Então, o socialismo é uma fase para que o comunismo, né, o sistema pleno pensado por Marx, acontecesse. Então, a emancipação do trabalhador, promoção da igualdade política e material iria acontecer. A classe dominante não seria detentora da propriedade. A alienação não iria acontecer. Por quê? Porque a força de trabalho não seria mais uma mercadoria. Então Marx coloca, né, de forma enfática, os proletários não têm nada a perder a não ser os grilhões que os prendem. E por isso estão destinados a abolir a propriedade, a pátria, a família e as demais instituições da sociedade burguesa. Por quê? Porque para Marx, né, a sociedade é o demiurgo da transformação social. É a base, né, artífice da transformação social e não o Estado. Olha só que interessante. Nossa, aqui está discutindo aí, em choque com Weber, ou a filosofia e a teoria weberiana. Responsável pela emancipação, consciência de classe, ditadura, não tem nada a perder. E o Estado, ele faz com que o sistema capitalista se perpetue, siga cada vez mais, porque ele é representante coletivo dos interesses da classe dominante, a burguesia, que vem ganhando cada vez mais força política, poder, né, com o enfraquecimento do absolutismo. Não visa eliminar a exploração, instrumento de reprodução dos interesses do capital. O governo é o comitê que administra os negócios da burguesia. Bom, vamos terminar por aqui. Amanhã, na nossa aula síncrona, que será também gravada, a gente segue daqui, né? Lá da Comuna de Paris, desse processo, para a gente entender como isso vai acontecer, né? Que a gente deu as bases. Olha, a partir da luta de classe, a partir da emancipação e da consciência de classe, os trabalhadores vão se voltar contra o sistema capitalista e derrubar os grilhões que o prendem. Os grilhões são as instituições do Estado capitalista. A gente segue daqui, na aula de amanhã. Valeu, olha, consegui ficar dentro do tempo. Seguimos. Um abraço a todos. Fiquem bem, força, alegria, esperança, determinação nesse tempo difícil. Pensamento crítico sempre. Um abraço.